capítulo 1, versículos de 9 a 12, enquanto os irmãos vão assim localizando, nós já introduziremos o nosso texto. E para isso, digo que um dos fatores mais prejudiciais de um casamento é quando você tenta agradar o outro sem saber exatamente o que ele espera de você, ou sem saber quais as ações ou coisas que seriam agradáveis a esta outra pessoa. Por exemplo, em algum tempo atrás, não sei se ainda nos dias de hoje, havia um programa de TV com um quadro destinado a saber se um cônjuge sabia algumas coisas a respeito do outro. Se ele sabia qual era a roupa preferida do seu cônjuge, a cor preferida, a comida preferida, o perfume preferido, entre outras coisas. No entanto, não poucas vezes, cônjuges demonstravam uma insatisfação em saber que o outro não sabia o que mais lhe agradava em determinadas áreas. Era chocante para alguns saber que o seu cônjuge não sabia, por exemplo, qual a sua cor preferida. Quando isto acontece, todos os esforços para agradar o outro podem facilmente se tornar vãos. No entanto, meus irmãos, não deve-se desistir de querer agradar o outro, pois isso seria mais prejudicial ainda neste relacionamento. Pois bem, no tocante ao nosso relacionamento com Deus, é importante que tenhamos sempre o desejo de agradá-lo. Mas, diferentemente de nosso relacionamento com pessoas, Deus nos instrui exatamente sobre como podemos agradá-lo. E isto torna esta missão altamente possível de ser realizada com sucesso. Se cumprirmos de fato as suas instruções, certamente nossos esforços em agradar a Deus não serão vãos. O texto que nós vamos tratar nesta noite vai falar justamente sobre esta vida agradável que nós precisamos ter com o Senhor. E para isso, então, convido que você leia comigo o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Esse texto registra uma oração pelo apóstolo Paulo, que, tendo em vista algumas atitudes ou algumas características da igreja de Colossenses registradas nos versículos de 3 a 8, Paulo, neste momento, vai orar ao Senhor, reconhecendo que aquela igreja tem sido de fato fiel a Cristo, mas intercedendo para que ela continue a agradar ao Senhor no seu relacionamento com Ele. Diz o texto: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Portanto, à luz desse texto, estudaremos que o crente deve ter uma vida agradável a Deus. Porém, talvez você esteja se perguntando: como posso viver de maneira agradável a Deus em um mundo tão corrompido pelo pecado? Como ter uma vida agradável a Deus num país religiosamente sincretista como o nosso, onde praticamente vivemos uma mistura de religião
com a seguinte perspectiva de que nós podemos chegar a Deus de qualquer forma. Como, meus irmãos, podemos agradar a Deus num contexto de crise evangélica como o que vivemos, no qual igrejas que eram para estar vivendo e proclamando as verdades de Deus são as primeiras a rejeitar e distorcer os ensinos das Escrituras? Como ter uma vida agradável ao Senhor num ambiente marcado pela infidelidade daqueles que professam a Jesus Cristo como seu Salvador? Pois bem, a minha proposta nesta noite é lhe apresentar 3 maneiras de você ter uma vida agradável ao Senhor, mesmo neste ambiente tão assombroso no qual nós vivemos. A primeira maneira é buscando conhecer a vontade de Deus para a sua vida, versículo 9. E este versículo, irmãos, vai nos mostrar algumas formas pelas quais você e eu podemos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas. Em primeiro lugar, vai nos mostrar que precisamos cultivar uma vida de oração. Inicia o versículo assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. O apóstolo Paulo está se referindo ao relatório que ele ouviu por meio de Epáfras sobre a igreja de Colossenses. E tendo o seu coração transbordante de alegria, isto o conduziu a uma oração de intercessão em favor daquela igreja. E na verdade, irmãos, ao longo das cartas paulinas, podemos ver que este homem era um homem fervoroso na vida de oração. E neste momento ele se vê na necessidade de orar pela saúde espiritual da igreja de Colossos, para que eles continuassem firmes no Evangelho. Paulo entendia que em resposta à sua oração, Deus manifestaria a sua vontade na vida daqueles irmãos. E de igual forma, a oração é um requisito indispensável para você ter compreensão da vontade do Senhor para a sua vida. Por isso, não ignore a necessidade de buscar ao Senhor por meio da oração. E a expressão "por esta razão" aponta para os motivos que levaram o apóstolo a orar pelos colossenses, registrados especialmente nos versículos de 3 a 8. Nestes versículos, podemos ver pelo menos 3 características desta igreja que conduziram o apóstolo Paulo a se prostrar diante de Deus e nos mostrar a importância que tem nós estarmos orando diante do Senhor, inclusive intercedendo uns pelos outros. Em primeiro lugar, os versículos de 3 a 8 vão nos mostrar que eles tinham a sua fé fundamentada no Senhor Jesus Cristo. A fé desses irmãos não era voltada para a filosofia dos seus dias, para o sincretismo religioso, para o paganismo religioso dos seus dias, mas unicamente para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas em segundo lugar, eles tinham a sua esperança fundamentada nos céus. Lá no versículo 5 vai nos dizer isso. Por mais, meus queridos irmãos, que estejamos neste mundo, nós não somos deste mundo, como ensinou Jesus Cristo. Logo, a nossa esperança não pode estar nesta terra e nas coisas terrenas, tem que estar nos céus, onde habita verdadeiramente o nosso Redentor. Mas em terceiro lugar, vai mostrar que eles tinham um amor no Espírito, tanto para com Deus, quanto pelos irmãos. Verdadeiramente, eles tinham um amor sincero, genuíno por Cristo. E este amor genuíno os conduziu a um amor genuíno também pelos irmãos da igreja. Tendo em vista essas marcas, uma igreja com a fé em Cristo, uma igreja com a esperança nos céus, uma igreja com um amor espiritual
Paulo então diz: por esta razão, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. A oração do apóstolo Paulo é para que eles continuassem vivendo dentro da vontade do Senhor, em obediência a Cristo, em obediência ao Evangelho. Paulo entendia, meus queridos, que não há prática da vida cristã sem prática de oração. E agora eu lhe pergunto, como está a sua vida cristã? Você tem vivido em obediência a Deus? Os frutos do Evangelho podem ser vistos em sua vida? Você tem cultivado a prática da oração? Porque, meus queridos, se você deseja verdadeiramente ter conhecimento da vontade do Senhor para a sua vida, você não pode desprezar a oração. Isso porque a oração é o combustível da nossa fé. Mas veja em seguida que o apóstolo vai nos mostrar que além dessa vida de oração, para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. Por isso, ou justamente por isso, devemos buscá-la, para entender qual é a vontade do Senhor para nós. Este é o conteúdo neste versículo aqui da oração de Paulo. Ele diz: e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. O crente jamais pode agradar ao Senhor sem conhecer exatamente qual é a vontade dele para a sua vida. Por isso Paulo ora para que os irmãos conhecessem cada vez mais o Deus que eles serviam, para que eles tivessem cada vez mais uma compreensão mais exata do que Deus requeria da vida deles. E o verbo transbordar aí também pode ser traduzido por encher. A ideia, meus irmãos, aqui, ou a ilustração que podemos usar aqui, é de um balde que você coloca abaixo de uma torneira e a liga. E então você sai e aquele balde enche e você esqueceu-se de desligar a torneira e ele vai ficar derramando. Ele está cheio até as bordas, de tal ponto que ele vai transbordar de água. A oração do apóstolo Paulo é para que os crentes de Colossos e também nós possamos estar cheios da vontade de Deus, de tal maneira que possamos transbordar de conhecimento da vontade do Senhor. O tempo verbal aí significa que este conhecimento é uma ação de Deus na vida do crente, ou seja, só conhecemos ao Senhor porque Ele se deu a conhecer a nós pecadores. Se Deus não tivesse escolhido, na sua soberana vontade, se manifestar a nós pecadores, seria impossível conhecermos a vontade do Senhor para nós. Mas por outro lado, o verbo pedir enfatiza a responsabilidade que o crente tem de estar buscando este conhecimento, quer seja por meio da oração, da leitura bíblica, quer seja ouvindo pregações como neste momento, ou por qualquer outro meio de graça que Deus lhe dá, você é responsável de buscar cada vez mais conhecer a vontade do Senhor para a sua vida. Então veja que a soberania de Deus em nada anula a sua responsabilidade. O conhecimento vem de Deus. Foi Ele que soberanamente decidiu manifestar o seu conhecimento a nós. Mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo está pedindo para que aquela igreja possa buscar este conhecimento. Logo, eu posso afirmar que os cultos públicos são de extrema importância para você conhecer a vontade do Senhor. Que a oração é importante, que a leitura da palavra é importante, que estar reunido com o povo de Deus é importante. E a palavra conhecimento,
aqui neste versículo aponta para o conhecimento progressivo que o crente precisa ter de Deus. E isso faz uma relação direta com a vontade do Senhor. A ideia, meus queridos, é que não podemos conhecer a vontade de Deus sem antes conhecer o próprio Deus. E isso de uma forma progressiva. Neste sentido, veja a exortação lá de Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vontade de Deus só pode ser conhecida por aqueles que conhecem verdadeiramente ao Senhor. Mas um crente só pode crescer no conhecimento da vontade de Deus quando ele cresce no conhecimento do próprio Deus. É por isso que muitos crentes estão confusos na vida cristã. Porque eles são rasos em conhecimento do Senhor. E um crente que tem pouco conhecimento de Deus, ele não vai compreender a vontade do Senhor quando ela, inclusive, for manifestada na vida dele. A expressão aí, vontade de Deus, denota que a melhor maneira de um crente mostrar que conhece ao Senhor, que ele foi salvo por Cristo, é vivendo em obediência à sua vontade. Isso significa, meus irmãos, que não basta sabermos qual a vontade do Senhor, nós precisamos praticá-la por meio da obediência. Ou seja, nós precisamos viver em acordo com a vontade dele para nossas vidas. Mas a pergunta para nós é, temos feito isto? A pergunta que você tem que fazer neste momento ao seu coração é, eu tenho vivido a vontade do Senhor? Ou eu simplesmente tenho conhecimento do que Deus quer, mas não estou fazendo? Por isso, meus irmãos, verdadeiramente, nós precisamos buscar saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. E precisamos constantemente estar nos perguntando se as nossas vidas estão dentro da vontade deste Deus soberano que nos salvou. Mas em terceiro lugar aqui neste ponto, nós buscamos a vontade de Deus quando nós temos uma vida espiritualmente saudável. Ou podemos dizer, quando nós temos uma vida espiritualmente guiada pelo Espírito, para ser mais direto. Porque dizem toda a sabedoria e entendimento espiritual. O termo espiritual aí tem o sentido de ser pertencente ao Espírito. A ideia é que o Espírito Santo infunde no crente a sabedoria e o entendimento que ele precisa ter a respeito de Deus, para que assim ele possa viver a vontade do Senhor. Assim nós podemos dizer que ninguém pode viver no centro da vontade de Deus sem a habitação e a atuação do Espírito Santo na sua vida. Por isso, quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais capacitado você será para praticar a vontade do Senhor. E a expressão sabedoria, ela é usada nas Escrituras para indicar a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus em situações difíceis da vida. Nada na vida cristã deveria ser feito sem antes consultar a vontade do Senhor, sem antes buscar o discernimento da vontade de Deus por meio da ação do Espírito Santo, que é quem ilumina a mente do crente para compreender as Escrituras. Irmãos, quantas vezes nós nos damos mal simplesmente por tomar decisões sem nenhuma sabedoria espiritual, sem consultar se de fato aquilo seria a vontade de Deus, sem buscar o discernimento do Espírito Santo que em nós habita, para sabermos se de fato aquilo seria agradável ao Senhor. Nós só teremos sabedoria para viver esta vida quando de fato o Espírito Santo infunde em nós a vontade do Senhor. E a palavra entendimento
se refere ao conhecimento de fatos e informações sobre a vontade de Deus que nos ajuda a tomar as decisões certas na vida. A ideia é que você precisa avaliar tudo quanto você vai fazer na sua vida à luz do conhecimento que você tem da vontade de Deus. Agora, se você não tem um conhecimento de Deus, você automaticamente não conhece a vontade do Senhor. E se você não conhece a vontade do Senhor, certamente você vai se dar mal. Nós precisamos, de fato, avaliarmos tudo quanto fazemos à luz das Escrituras, consultando a vontade de Deus, para saber se aquilo vai agradar ao Senhor. E sem dúvida, irmãos, esta avaliação só será livre de erros quando ela for guiada pelo Espírito que nos guia em toda a verdade. É por isso que lá diz que é entendimento espiritual. As nossas ações só estão livres de erro quando de fato estamos agindo pelo Espírito. Quando nós agimos pela nossa vontade carnal, pelos nossos desejos pessoais, certamente estamos sujeitos ao erro e ao pecado. Mas quando nós agimos com entendimento espiritual, ou seja, por meio da instrução de Deus, da vontade de Deus revelada a nós pela ação do Espírito, então nós seremos guiados em toda a verdade. É isto que diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus Cristo está falando a respeito da vinda do Espírito, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Desta forma, à medida que você conhece a vontade do Senhor para a sua vida, você deve ter uma vida espiritualmente sadia por meio do Espírito Santo, tendo sabedoria, tendo entendimento para avaliar todas as coisas à luz das Escrituras. Portanto, se você quer ter uma vida que verdadeiramente agrade a Deus, não seja descuidado no seu relacionamento com Ele. Ore mais. Busque conhecer continuamente a Deus. Busque sabedoria e entendimento espiritual para aplicar a todos os momentos da sua vida. Estas características precisam estar na sua vida e na minha vida. Pois caso contrário, não seremos qualificados para agradar ao Senhor. Mas a segunda maneira pela qual você pode agradar a Deus na sua vida é buscando honrar a Deus na sua vida. Versículo 10. Irmãos, nas principais confissões de fé da história cristã, como também em muitos concílios ao ministério pastoral, há uma pergunta em comum: qual o fim maior do homem? Ou qual o principal propósito pelo qual Deus criou o homem? Em comum, a resposta sempre gira em torno de dizer que o fim principal do homem é viver para a glória de Deus. Sem dúvida, a melhor maneira de honrarmos a Deus é buscar fazer tudo para a glória dele. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o versículo 10, então, vai nos mostrar 3 atitudes que pode nos levar, ou que certamente nos levarão a honrar ao Senhor nas nossas vidas, e com isso estaremos vivendo para a sua glória. Veja comigo. A primeira atitude é que você precisa desejar ter uma vida digna do Senhor, a fim de viveres de modo digno do Senhor. A expressão a fim de é usada para indicar a finalidade de se conhecer a Deus, exposta no versículo anterior. A finalidade de você conhecer mais de Deus, mais da vontade de Deus, é para que você possa ter uma vida que dignifique a Deus.
E o verbo viver aí tem o sentido de andar em derredor de algo ou de comportar-se de acordo com algo. A ideia é que o crente deve andar em torno da vontade de Deus, ou seja, ele deve comportar-se de acordo com a vontade do Senhor, porque é isso que dignifica a sua vida cristã e é isso que honra o seu Salvador. Quando isso acontece, ele está vivendo de modo digno do Senhor, honrando-o em tudo. E andar de modo digno, irmãos, significa ter uma vida moral que honre a Deus. O verbo aí, ou melhor dizendo, o tempo verbal aí, de viver, significa que precisamos cultivar em nosso coração o desejo de termos uma vida moralmente correta, que honre e que glorifique a Deus, porque isto é verdadeiramente viver de modo digno dele. Infelizmente, de acordo com este critério, muitos crentes contemporâneos são uma vergonha para o Evangelho. São uma desonra para o Deus que eles professam como seu Salvador. Porque eles têm vida moralmente impuras. As suas palavras são impuras, seus pensamentos são impuros, a sua conduta é impura. E ninguém com este tipo de comportamento pode estar vivendo de modo digno do Senhor. E a expressão Senhor mostra que a razão para esta vida moralmente digna é porque Deus é o Senhor das nossas vidas. E nós devemos fazer de tudo para honrá-lo. E eu creio, meus queridos, que a melhor maneira de fazer isso é vivendo debaixo do senhorio de Cristo, deixando que Ele controle toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações. Se Jesus Cristo não for verdadeiramente o Senhor que controla as nossas vidas, consequentemente, não teremos uma vida digna dele. Mas a segunda atitude para que você possa honrar a Deus é que você precisa desejar agradar a Deus em tudo. Veja que é em tudo, não é em algumas coisas. Não é no culto de domingo à noite. Não é se acordando ali um pouco mais cedo no domingo, mesmo com o cansaço, a fadiga da semana para vir à escola bíblica dominical. É em tudo. Tudo quanto você faz na sua vida, de fato tem que ter o propósito de agradar ao Senhor. Por isso o texto continua dizendo lá no versículo 10, para o seu inteiro agrado. A palavra para indica que uma vida digna do Senhor, ou que devemos ter uma vida digna do Senhor, porque é isso que é agradável a Deus. Ou seja, o Senhor se alegra quando vê os crentes redimidos em Cristo vivendo de maneira honrosa a Ele. Deus se alegra em nos ver andando como Jesus andou, em obediência ao Pai, conforme está registrado em Colossenses 2:6. E a expressão inteiro agrado denota que precisamos agradar a Deus em tudo, ou seja, Ele tem que estar plenamente satisfeito com a minha vida. Avaliando a sua vida cristã, você acha que Deus está se agradando de tudo em você? Ou será se Ele está se agradando apenas deste momento em que você está aqui, está cultuando a Deus, está ouvindo o Evangelho? E no decorrer da semana? O que você faz de segunda a sábado? Agrada a Deus? Os pensamentos que vagueiam na sua mente, agrada ao Senhor? As emoções que permeiam o seu coração são agradáveis a Deus? Irmãos, tudo quanto fazemos deve ter o objetivo de agradar ao Senhor em tudo. Quer seja na igreja,
em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no cinema, no shopping ou em qualquer outro ambiente ou situação, Deus tem que ser agradado em tudo quanto nós fazemos. O desejo constante do seu coração deve ser verdadeiramente agradar a Deus. Veja, por exemplo, a exortação que Paulo faz aos Tessalonicenses quanto a isto. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo, ou seja, Paulo está dizendo, assim vocês estão vivendo. Mas aí ele diz, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que cresçam nisso cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1, versão NVI. Paulo está dizendo, olha, eu reconheço que vocês entenderam que tem que viver para agradar ao Senhor e vocês estão fazendo. Mas agora eu exorto e eu peço que vocês façam isto cada vez mais na vida de vocês. Será se é isso que você tem feito na sua vida? Qual tem sido o maior desejo do seu coração, o maior alvo da sua vida cristã? Tem sido agradar a este Deus em tudo? Mas a terceira atitude aí que certamente nos ajuda a honrar ao Senhor é que precisamos desejar crescer no conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Naturalmente, quando nós vivemos para o agrado de Deus em tudo, estamos frutificando na vida cristã. Estaremos espiritualmente mais saudáveis e fervorosos. Estaremos vivendo em santidade e obediência. Estaremos mais ativos na igreja. Estaremos com a vida de oração e a leitura bíblica e a meditação em ordem. Estaremos praticando as boas obras para as quais nós fomos salvos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. Tudo isto e muito mais são evidências de uma vida frutífera com Deus. Contudo, isto somente é possível quando o conhecemos de todo o coração. E a frase, crescendo no pleno conhecimento de Deus, mostra a necessidade que o crente tem de conhecer cada vez mais o Senhor ao qual ele serve. O crente não pode, meus queridos, estagnar no conhecimento do ser de Deus. Ele deve crescer cada vez mais. O desejo do seu coração deve ser cada vez mais conhecer deste Deus que ele está servindo. Pois de modo contrário, ele jamais vai poder agradar ao Senhor em tudo. E eu pergunto a você, você tem feito isto? Você tem se dedicado a buscar o conhecimento de Deus? Ou você tem estado estagnado na vida cristã, sem nenhum crescimento espiritual, pobre no conhecimento do teu Salvador? O alvo do crente que quer honrar a Deus, que agrada ao Senhor em tudo, é crescer no conhecimento dele. Ele ora porque ele quer conhecer mais de Deus por meio da oração. Ele medita, ele lê e medita nas Escrituras porque ele quer conhecer mais de Deus por meio da palavra. Ele vem aos cultos públicos porque quer crescer no conhecimento de Deus, principalmente por meio da pregação. Tudo na vida de um crente deve ter o objetivo de conhecer o seu Salvador cada vez mais, para poder agradá-lo, para poder honrá-lo. Tem sido esta a motivação do seu coração? Ninguém pode, meus amados, honrar ou glorificar ao Criador dos céus e da terra, se antes não conhecê-lo, se antes não tiver um relacionamento próximo com Ele, por meio deste conhecimento verdadeiro. Mas você talvez esteja já dizendo no seu coração, eu já o conheço. E então eu lhe pergunto, você o tem honrado? Você tem vivido para a glória dele? Você tem buscado agradar a este Deus em tudo? Você se preocupa em conhecer cada vez mais ele?
E eu pergunto isso porque a Bíblia ensina que você foi salvo para o louvor da glória de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12. Portanto, verdadeiramente, na vida cristã precisamos estar preocupados em ter uma vida agradável ao Senhor. E a terceira maneira para isso acontecer é buscando o fortalecimento do poder de Deus para a sua vida. Versículos 11 e 12. Queridos, creio eu que o fracasso de muitos cristãos de hoje é devido à rejeição de viver em submissão à vontade de Deus. O maior fracasso de muitos cristãos hoje se dá devido à rejeição de viver em submissão à vontade de Deus, que, por sua vez, é resultado de um conhecimento raso a respeito deste Deus. Nossas igrejas estão inundadas de pessoas analfabetas no que diz respeito ao conhecimento de Deus e das Escrituras. O resultado disto tudo é a fraqueza e o fascínio pelos enganos do mundo, muitas vezes vestindo traços de religiosidade. Era isso que também estava acontecendo na igreja de Colossenses. O mundanismo revestido de religiosidade, como por exemplo, as seduções do judaísmo, de guardar dias, de guardar festas. Como por exemplo, irmãos, a proposta mundana do gnosticismo, que propunha um conhecimento além das Escrituras para se conhecer a Deus. Olhe para os nossos dias. Eles estão impregnados de filosofia de homem, de paganismo revestido de religiosidade. E se nós não estivermos vivendo em submissão à vontade do Senhor, se nós não estivermos vivendo sob o domínio deste Deus que nos salvou, que nos redimiu do pecado, nós podemos facilmente sermos seduzidos e enganados por essas atrações contemporâneas. E embora os colossenses tenham sido identificados como fiéis a Cristo no versículo 2 desse mesmo capítulo, Paulo sabia que eles corriam riscos, meus irmãos, de desonrarem a Cristo, de fraquejarem na fé, de cederem ao fascínio do paganismo dos seus dias. E por isso ele ora, para que na jornada da fé eles pudessem estar sempre fortalecidos no poder de Deus. A melhor maneira de vencer os nossos momentos de fraqueza é se fortalecer na luta contra a carne, contra o pecado e contra o diabo por meio do poder que vem de Deus. Tendo dito isso, observe comigo alguns ensinos sobre o poder de Deus na vida do crente nestes 2 versículos. Em primeiro lugar, o poder de Deus é algo constante na vida do crente. Não é um recurso de última hora. Não é algo que você usa apenas no momento de urgência e emergência. É algo constante para a sua vida, sendo fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória. Para demonstrar o ilimitado poder de Deus, veja a resposta que Jesus Cristo deu aos seus ouvintes em determinada situação. Ele diz em Mateus 19:26, fitando neles o olhar, disse Jesus, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível porque Ele é poderoso, Ele é onipotente. Este mesmo poder ilimitado continua à disposição do crente para fortalecê-lo em seus momentos de fraqueza, na sua luta contra o pecado, na sua luta contra as aflições, contra as tribulações da vida. O problema de muitos crentes hoje
é que eles querem lutar com as suas próprias forças, como se houvesse algum poder inerente neles que os capacitasse a vencer alguma batalha espiritual. Por isso, irmãos, nós precisamos também estarmos sendo fortalecidos com o poder de Deus segundo a força da sua glória. A expressão sendo fortalecido significa ser tornado poderoso ou forte para uma missão. A ideia é que à medida que o crente cresce no conhecimento de Deus, ele está sendo fortalecido para viver de maneira agradável ao Senhor, que é a missão que ele tem nessa vida cristã. E a frase, com todo o poder, segundo a força da sua glória, enfatiza que o poder vem diretamente de Deus e não de nós. É um poder inerente ao Senhor que Ele, pela sua graça, meus irmãos, outorga a nós para nos sustentar, para nos fortalecer. Deus é a força que energiza as nossas fraquezas espirituais. Por isso, veja a exortação que Paulo fez aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, quanto a isto. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No entanto, preciso ainda dizer que o tempo verbal de sendo fortalecido denota uma ação contínua de Deus na vida do crente. Por isso, o poder de Deus está constantemente à nossa disposição. E nós não podemos desprezá-lo, negligenciá-lo e querer lutar uma luta espiritual com um poder nosso, porque nós não o temos. Assim, a melhor maneira de estar forte contra as perseguições da fé, a melhor maneira de estar fortalecido contra os atrativos do mundo, a melhor maneira de vencer a luta contra o pecado, é estar revestido do poder que vem de Deus. E este poder, ele está constantemente à disposição do crente. Basta que ele o busque com sinceridade de coração. Mas veja aí, meus irmãos, que em segundo lugar, o poder de Deus ajuda o crente a desenvolver algumas virtudes na vida cristã. Em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai. No argumento anterior é dito que somos fortalecidos pelo poder de Deus. Ali a palavra poder se refere a uma força inerente a Deus que se manifesta no direito e autoridade que Ele tem de exercer domínio sobre as nossas vidas. Em outras palavras, as nossas vidas pertencem ao Senhor e não a nós mesmos. E se a nossa vida pertence ao Senhor e se Ele é o nosso Pai e nós os seus filhos, logo, na sua graça, Ele nos fortalece nos nossos momentos de fraquezas. Foi a esta conclusão que Paulo chegou, meus irmãos, quando foi alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que ele não mais pertencia a ele mesmo, que a vida que ele tinha não era mais dele, mas que estava sob o domínio de Deus agora. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 19b e 20, Paulo diz isto: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, ou seja, a minha vida não pertence a mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Desta forma, se você é um crente verdadeiro, a sua vida não pertence mais a você, ela pertence a Deus. E Deus tem domínio sobre ela, porque você pertence a Ele. Se Ele já lhe salvou, então agora você é propriedade exclusiva dEle. Logo, assim como um pai que ajuda um filho nos seus momentos de dificuldades, Ele também lhe socorre pelo poder que Ele tem nos seus momentos de fraquezas. Por isso, pelo seu poder, Deus ajuda o crente a desenvolver algumas atitudes ou virtudes na vida cristã para que ele esteja sendo cada vez mais fortalecido no Senhor. Veja aí, por exemplo,
4 virtudes que o poder de Deus nos ajuda, meus irmãos, a vivenciá-las. Em primeiro lugar, ou a primeira virtude, é que o crente que experimenta do poder de Deus, ele tem forças para perseverar na fé, em toda perseverança. Não há nada que nos afaste de Cristo. Não há nada, meus queridos irmãos, que nos faça retroceder na fé, nem o desânimo, nem a fraqueza, nem o pecado. Nada. Porque se nós estamos em Cristo, é o poder de Deus que nos sustenta, que nos dá a capacidade de perseverar na fé até o fim. Mas em segundo lugar aí, o crente que experimentou do poder de Deus tem contentamento em Deus. Em toda a longanimidade. A palavra longanimidade significa manter o ânimo por um longo tempo. E aqui denota, meus irmãos, um ânimo que vem por meio do contentamento da presença do Senhor na nossa vida. Tudo quanto nos fortalece, nos encoraja, meus irmãos, vem por meio desse contentamento da presença do Senhor. Muitos crentes estão sendo enganados pelo pecado, estão caindo, estão desonrando a Cristo, porque estão deixando de ter contentamento na presença de Deus. Estão deixando de ser longânimo, de saber que as tribulações dessa vida um dia vão passar e por isso ele tem que enfrentá-las com ânimo. Mas em terceiro lugar, o crente que experimentou do poder de Deus, ele tem alegria no seu coração, com toda alegria. Irmãos, a palavra perseverança, ela já implica uma luta, uma dificuldade. E a palavra longanimidade já também pressupõe, meus queridos irmãos, que nós precisamos ter ânimo diante das dificuldades. E aí o texto vem e diz que tudo isso com alegria. Nós enfrentamos tribulações com alegria no coração, não porque gostamos de sofrer, mas porque sabemos que servimos a um Deus poderoso que nos sustenta em meio às dificuldades. Por isso que enfrentamos perseverantemente todas as batalhas da vida cristã e não perdemos o ânimo de servir a este Deus que num ato de graça nos salvou dos nossos pecados. Em quarto lugar, o crente que experimentou do poder de Deus tem gratidão no seu coração, dando graças ao Pai. Meus irmãos, um crente que verdadeiramente experimentou o poder salvador do Senhor, o seu coração vai transbordar de gratidão a Deus, porque ele vai reconhecer que se não fosse esse agir de Deus na sua vida, esse poder manifestado a ele, ele estaria ainda arruinado nos seus pecados, sendo destruído. Porque ele vai perceber que se o poder de Deus não o socorrer, ele estará fadado ao fracasso. Por isso o texto diz, dando graças ao Pai. Portanto, somente pelo poder de Deus, o crente deve ter atitudes, ou o crente pode ter atitudes que agradam, que glorificam ao Senhor. Sem o auxílio do poder de Deus, nós não passamos de crianças indefesas na luta contra o pecado. Sem o auxílio do poder de Deus, não passamos de pecadores fracos lutando contra uma força maior do que nós chamada pecado. Sem o socorro do poder de Deus, não passamos de crianças que se amedrontam diante de qualquer problema nesta vida. Logo, o poder de Deus é essencial para nos sustentar e nos ajudar a viver algumas virtudes do Evangelho. Mas, meus queridos irmãos, veja aí por último, que devemos buscar esse poder de Deus, porque Ele nos qualificou a fazermos parte do reino de Deus. Graças ao Pai que vos tornou idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
eu não tenho dúvida que a maior demonstração do poder de Deus está no fato de Ele ter nos redimido do pecado. Isto porque, aos olhos humanos, a nossa situação diante de Deus era irreversível. Ou seja, não haveria esperança de perdão, de restauração, se não fosse a gloriosa manifestação do poder que vem de Deus em nos arrancar do pecado, daquele mundo das trevas espirituais e nos trazer para a luz da sua presença. A mais importante razão de termos um coração grato ao Senhor, de vivermos para o agrado de Deus, de buscarmos o fortalecimento do poder de Deus, é o fato de Ele ter nos redimido do reino do pecado, do qual nós herdamos a vida, do qual nós herdamos a morte espiritual, e ter nos transportado para o reino da luz, no qual hoje nós temos vida eterna com Cristo Jesus. Paulo convoca os colossenses para agradecer a Deus pela grandiosa salvação recebida em Cristo. E a sentença vos fez idôneo tem o sentido de capacitar alguém para fazer algo. A ideia é que o poder de Deus capacitou os eleitos de Deus para fazer parte do seu reino eterno, quando Deus, na sua compaixão e graça, os resgatou do reino das trevas e os trouxe para o reino da luz. Nisto, o versículo 13 e 14 do mesmo capítulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, o mundo do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pelo seu poder, pela sua graça, Deus qualifica pecadores para se tornarem herdeiros de um reino celestial. E Deus qualifica estes pecadores para habitarem na eternidade da presença de Deus. Este é o reino da luz a qual o texto se refere. É o reino dos céus no qual o próprio Deus está habitando. Porque Deus é luz. E nós habitaremos na presença deste Deus glorioso. A expressão na luz indica que a nossa herança ela não é terrena, ela é celestial. É de luz porque Deus é luz e não habita em pecado. E como é dito no versículo 5, meus irmãos, deste mesmo capítulo, a nossa esperança está nos céus, está no reino da luz. Portanto, outra maneira de ter uma vida agradável a Deus é buscando o fortalecimento do poder dele para a sua vida. E embora você tenha, meus queridos, muitas motivações na vida, eu lhe digo que a maior motivação do seu coração deveria ser viver para agradar a este Deus. E de acordo com esses dois últimos versículos, a mais forte motivação para você agradar ao Senhor, ser fortalecido no poder dele, é porque ele te removeu do mundo das trevas, da maldição do pecado, te purificou, te perdoou e te qualificou para entrar em um reino celestial, que é o reino da luz, no qual habita o nosso santo Deus. Portanto, conforme estudamos, você cristão tem a responsabilidade de no seu relacionamento com Deus fazer de tudo para agradá-lo em tudo. E vimos 3 maneiras para alcançarmos este imperativo do Senhor. A primeira maneira é buscando conhecer a vontade de Deus para a sua vida. A segunda maneira é buscando honrar a Deus em sua vida. A terceira maneira é buscando o fortalecimento do poder de Deus para a sua vida. Logo, concluímos que, sem o conhecimento da vontade de Deus, ninguém pode agradá-lo, pois nada saberá a respeito deste Deus. Concluímos que, sem o objetivo de honrar a Deus, ninguém pode agradá-lo, pois não entenderá que foi criado para o louvor da sua glória.
Concluímos que, sem o poder de Deus, ninguém pode agradá-lo, pois não passará de um miserável e débil pecador, escravizado pela força do pecado. Que Deus nos abençoe e, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude a vivermos uma vida agradável a Ele. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.